Oi, tudo bem, gente? Mais um dia aqui de home office, gravando aula para vocês, para a gente manter aí pelo menos a nossa rotina de estudo em casa, né? Todo mundo já sabe meu nome, né? Aqui eu coloquei para quem quiser me seguir lá no Instagram, porque tem alguns alunos que ainda não me seguem no Instagram, meu Facebook e aonde eu também atendo lá no Bini Hair, tá? Se vocês quiserem ver um pouquinho dos meus trabalhos, eu tô sempre alimentando a minha página e a página lá do salão, tá? Então vamos lá, para complementar aquele assunto do visagismo que a gente tinha falado na aula anterior. Sobre o temperamento, né? Sobre o que é o temperamento, o caráter e o que vai complementar aí a nossa personalidade. Então, para tanto, a gente vai estudar alguns tipos de temperamento que nascemos com ele, né? Aí temos 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então a gente vai entender um pouquinho para complementar o estudo do visagismo, que a gente ali trabalha com formas, cores e linhas, né? A gente vai trabalhar também com comportamento. A gente vai juntar tudo isso para a gente extrair da nossa cliente ou de nós mesmos aquilo que nós temos de melhor ou de mais belo, né? Então aqui, o que é temperamento, né? É uma característica genética, gente. Nós nascemos com o nosso temperamento e ele geralmente não muda conforme ao passar dos anos, tá? Então, se a gente nasceu mais temperamental, briguento, como diz assim, outros mais sentimentais, isso a gente puxa um pouquinho da avó, do vô, do pai, da mãe. Então, a gente juntando essas características genéticas dos familiares, nasce o nosso temperamento, tá? Diferente do caráter, né? O caráter, ele é formado pelo meio em que a gente vive, né? Então, o que vai formar nosso caráter? O nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos amigos, a escola, a sociedade, o grupo, a comunidade. Então, tudo o que acontece durante ali até mais ou menos 6, 7, 8, 9 anos, a gente vai ter a nossa formação do caráter, né? A gente pode mudar depois disso? Pode, né? O nosso caráter, ele pode ser transformado a todo momento, né? Mas o temperamento não. E juntando o temperamento com o caráter, criamos aí a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade, quando você conhece um indivíduo, uma pessoa, você tem aquele julgamento, né? Tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Por causa da nossa personalidade, que é juntamente a personalidade mais o caráter. E o nosso temperamento, ele é dividido em 4 partes. Cada indivíduo tem 2 temperamentos que ressaltam com mais força, tá? Então aqui, para vocês começarem a entender um pouquinho, vou começar a explicar. Então nós temos o sanguíneo, ele tá escrito em amarelo, aqui não dá para enxergar muito bem, mas eu vou mandar para vocês o material em PDF também. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático,
tá? Qual é a característica do sanguíneo, tá? As características positivas do sanguíneo. Veja lá, conforme eu vou falando aqui, vocês podem se deparar com vocês mesmos aqui, né? Falando assim, ó, essas características são minhas. Ou essas características são da minha filha, do meu marido. Então aqui você já vai reconhecer a si mesmo e algumas pessoas, tá? Então a característica positiva do sanguíneo: comunicativo, destacado, entusiasmado, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Então, o sanguíneo, ele é aquela pessoa que vai se destacar. Aonde você for e tiver alguém gesticulando, e eu me coloco aí muito nessa característica aí do sanguíneo, tá sempre gesticulando, é um bom amigo, ele vai sentar, ele vai escutar você, ele vai chorar junto com você, ele vai se alegrar junto com você, ele vai resolver os problemas junto com você, ele é um bom amigo, tá? E ele é compreensivo, né? Se você falar não pro sanguíneo, ele vai compreender você aí de uma forma bem amigável, né? Vai arrumar meios de passar por essa situação aí sem criar mais problemas, né? Então, ele é otimista, ele é entusiasmado, então tudo para ele é legal. Se ele vai para Curitiba, por exemplo, saímos aqui da nossa cidade, Almirante Tamandaré, vamos ali para Curitiba, ou vamos conhecer a Lapa, ou vamos num parque, para ele tudo é uma festa, para ele parece que tudo ele tá indo para Disney, né? Esse é o sanguíneo, né? Então para ele tudo tudo é macro, né? Tudo, se ele tá feliz, ele tá muito feliz, se ele tá bravo, ele tá muito bravo. Então esse é muito calor, é muito expansivo, né? Esse é o sanguíneo. E claro que toda característica tem dois lados, os pontos positivos e os pontos negativos. E os pontos negativos do sanguíneo são: ele é impulsivo, né? Então, às vezes, ele fala e depois ele pensa no que ele falou. Então, aí ele já se coloca em muitas confusões aí, né? Volúvel, ele muda de ideia muito rápido. Então, do mesmo jeito que ele tá aqui te amando, te adorando, daqui a pouco ele já, por algum motivo que a pessoa nem sabe se fez alguma coisa ou não, e geralmente não fez nada, foram coisas que criaram na cabeça dela, e que ela mesma criou na cabeça dela, então ela já não tá amando aquela pessoa. Mas 15, 20, 30 minutos depois ela já ama aquela pessoa de paixão. Então ele é bem volúvel mesmo. Inseguro, né? Inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso, né? Aí você fala assim, nossa, mas ele é impulsivo, ele é isso, ele é aquilo, ele é expansivo, mas ele é medroso. Às vezes é uma forma da gente esconder esse sentimento de medo, né? Então a gente se coloca aí em disposição aos acontecimentos, né? Então a gente vai pegar e vai fazer tudo com alegria, vai fazer. A gente tem medo do que o outro pensa, do que o outro deixa de pensar, do que as pessoas vão entender ou não vão entender. Então esse é o nosso medo, é o medo do sanguíneo, tá? Só que com isso, para esconder esse medo, a gente usa o egocentrismo, né? Ali a gente é um pouco insegura, a gente esconde essa insegurança com esse comportamento expansivo também, tá? Então, esses são os defeitos e as qualidades de um ser sanguíneo. Agora vamos lá para o colérico.
né? O colérico, os pontos positivos dele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, né? Então, o sanguíneo, o colérico, ele vai ser aquela pessoa que teve um problema na empresa dele ou no grupo que ele convive, então ele vai ser o primeiro a trazer uma ideia, ele vai ser o primeiro a trazer a solução, ele vai ser o primeiro a agir, né? Ele vai daquele que não tá acreditando se vai dar certo, se não vai dar certo, ele vai fazer você acreditar, ele acredita que tudo vai dar certo, que no final todo mundo vai vencer, né? E ele é muito sem paciência também, tá? E eu me enquadro nessa atitude aí do colérico, né? Porque eu também não tenho muita paciência com quem reclama. O colérico, ele não tem paciência com quem é indeciso. Tipo, se você vai lá com seu marido ou sua esposa comprar alguma coisa, o colérico, ele vai lá, ele já vai em mente com o que ele quer comprar, ele é objetivo, assertivo, ele é rápido, né? Ele vai lá, ele já experimentou a roupa, já saiu, enquanto você não sabe se ficou bom, se as pessoas vão gostar. Isso é uma característica do melancólico, tá, gente? Não sabe se vão gostar, se é isso, que aquilo. O que o colérico vai lá, faz? Ele fala, ai, tá ótimo, tá lindo, lindo. Pega essa roupa, passa no caixa, pega a tua mão e carrega você e vamos embora, vamos fazer outra coisa. E ele nem sabe se você gostou ou não gostou, e ele também não tá muito preocupado com isso. Então, o colérico é assim, gente, ele quer resolver as coisas, ele não tem paciência. Sabe aquela pessoa que você arruma 20 soluções e ela te arruma 100 problemas para cada solução que você arruma? Isso irrita demais. Eu me irrito demais com isso, gente. Então, para cada colérico, né, aí encontrar uma pessoa que tudo enxerga o pessimismo, o negativismo, ele não tem paciência para esse tipo de pessoa, né? Assim, diferente do sanguíneo, que vai sentar com você, que vai chorar com você, que vai ali se engajar ali nos seus dilemas ali, ele vai ser tão amigo quanto o sanguíneo, só que o colérico vai falar para você, ei, levanta essa cabeça, não adianta reclamar, vamos resolver, podemos fazer assim, 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 não deu certo aqui, vamos, anula esse, põe uma pedra em cima e vamos começar de novo. Essa é a diferença, tá? Você olha que os dois, eles são até meio parecidos, mas a diferença é essa, que o sanguíneo, apesar de ser bem expansivo e tal, ele é sentimental, tá? E ele pode ser sentimental ao extremo, dependendo do que ele vai combinar aqui, tá? Nos outros temperamentos, tá? Ao colérico já não. O colérico, ele consegue perfeitamente colocar o sentimento de lado de algumas situações e ser extremamente racional. Tá? Então aqui eu vou falar para você um pouquinho dos defeitos do colérico. É mais sisudo, dificilmente ele vai rir sem querer, vamos dizer assim. Ele só vai rir se ele achar graça mesmo. Sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso, tá? Então aí são algumas características. Eu não sei dizer que se todas são negativas ou se todas são positivas, né? Depende
Aí depende do caráter junto com o temperamento para saber o que é bom e o que não é, né? Mas ali é insensível, astucioso, intolerante, não é que seja extremamente isso. Aqui vai lá para onde eu te falei, que a gente não tem muita paciência de reclamação, de gente que é vitimista, pessimista, né? A gente tem muita energia, gente. A gente quer resolver os problemas, a gente quer bola pra frente, como diz, né? Agora vamos aí para dois temperamentos praticamente contrário, né? Dos dois primeiros que a gente viu. Nós temos ali o fleumático, né? Quais são as características do fleumático? Calculista, as características ruins, né? Consideradas ruins, né? Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, contemplando, aquele que contempla, tá tomando um café, ele tá ali naquele momento, tá viajando naquele momento. Se ele tá no trabalho, tá fazendo ali uma coisa, ele tá naquele mundinho fechado, tá? Desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado, gente. Imagina se um fleumático casa com um colérico. Só o colérico vai queimar o cérebro do fleumático, né? Ele vai dizer, o outro quer entrar em depressão, o outro quer tirar da depressão e fica aquela guerra de temperamento ali, né? E os pontos positivos, vamos lá. Calmo, tranquilo, cumpridor das tarefas, tá? Eficiente, conservador, prático, líder, diplomático, bem-humorado, tá? O fleumático, vamos se colocar assim, ele é muito passivo, tá? E ele não ele é um líder nato, mas ele precisa de alguém para direcionar ele, tá? Então, se eu der uma ordem pro fleumático, ele vai cumprir essa ordem, ele vai fazer o melhor que ele puder fazer para cumprir essa tarefa, não exatamente como a pessoa pediu, ela quer fazer melhor do que ela pediu, tá? Então, ela vai dar tudo de si para finalizar essa tarefa com muito êxito, tá? Ele e sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? Aquela pessoa que não se envolve em fofoca, que não se... sabe aquele famoso não fede nem cheira? É o fleumático, tá, gente? Não fede nem cheira. Então, é aquela pessoa que todo mundo gosta, é aquela pessoa que ela não é parâmetro para ninguém, ela não é ponto de referência, ela tá ali calma, tranquila, não vai... Confusão é uma coisa que ela não vai entrar de jeito nenhum. Não entra em confusão, não compra sua briga, tá? Diferente do sanguíneo, ele vai comprar sua briga, ele vai defender você, e o colérico vai analisar se ele é bom para ele ou não ele entrar e comprar uma briga que não é dele, tá, gente? Mas o fleumático, ele não compra uma briga de jeito nenhum, gente. Então é isso, tá? O fleumático, ele é tranquilo, calmo, passivo, educado, diplomata, ele é uma pessoa política, tá? Se a conversa está indo para um lado, ele não vai discordar de você. Na cabeça dele, talvez ele discorde, mas para você, ele vai dizer, você tem toda a razão. É aquela pessoa que você que é sanguíneo ou colérico, você quer discutir com a pessoa, mas você não vai conseguir, tá?
Então, essas são as características do fleumático. Vamos passar lá pro melancólico. Que é uma pessoa melancólica, o nome já fala, né? É uma pessoa pessimista, é uma pessoa vitimista. Oh, é aquela pessoa assim, oh céu, oh terra, porque tudo acontece comigo. Oh céu, oh vida. Essa é a pessoa melancólica, tá? E os pontos positivos dela é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado, tá? Mas é uma pessoa passiva. Então, se você tudo que você mandar essa pessoa fazer, ela vai fazer, tá? Ela vai fazer sem questionar, diferente ali do fleumático, que ele vai analisar a situação, tá? Ele vai estudar muito bem o que você tá pedindo para ele fazer. O melancólico não. Como ele tem o medo de contrariar por ser passivo, ele vai fazer tudo o que você pedir, tá? Então, ele vai fazer e vai cumprir essa tarefa com a dúvida se ele vai te agradar ou não, tá? Diferente ali do sanguíneo, que ele vai fazer, ele vai criar ideias para fazer de uma forma inusitada. O colérico, falando português bem correto, ele vai dizer, vou fazer assim, porque ele é indomável, né? Colérico. Então, vou fazer assim, e se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. O fleumático vai fazer de forma, assim, exemplar, e o melancólico vai fazer a tarefa que você deu para ele cumprir, morrendo de medo se ele tá fazendo certo, se ele não tá, se vão gostar, se não vão, tá? E só que ele tem uns pontos negativos, assim, meio pesadinhos, né? Ele é egoísta, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Conheço uma pessoa assim que eu amo de paixão, gente. Mas é uma pessoa que eu bato de frente. Eu amo ela pelos pontos positivos e odeio ela pelos pontos negativos, porque ela é exatamente assim. Vitimista, pessimista, reclamona. Meu Deus, como reclama? Reclama do céu, da terra, do ar. Se tem uma doença, ela acha que ela já vai morrer. Ela é assim, gente. Ela é uma ótima pessoa, mas os pontos negativos do temperamento dela me irritam bastante. Porque toda situação onde eu acabo me colocando ou que as outras pessoas me colocam, eu sempre tô ali, ó, para arrumar a solução, para disposição, para dar a volta por cima. E eu não consigo entender, e é difícil para mim me colocar no lugar das pessoas que são melancólicas. É bem complicado. Então, gente, é isso. São esses 4 temperamentos aí que fazem parte do nosso cotidiano. Então, eu acho que vocês devem ter aí conseguido se ver em algum desses temperamentos e devem ter também reconhecido algum membro da sua família, algum companheiro de trabalho, algum amigo, né, com um desses temperamentos. Agora, né, se eu junto 2 desses temperamentos, né, o sanguíneo e um pouco do melancólico, você vê que o sanguíneo, ele já é medroso, ele é sentimental, ele vai chorar com você. Se ele junta com o fleumático, aí, perdão, gente, se ele junta aqui com o melancólico, sanguíneo com o melancólico, então
além de uma pessoa medrosa, eu vou ter uma pessoa antissocial, confusa, crítica, vitimista. Então pense, isso tudo aqui que é uma pessoa expansiva, ela vai expandir isso aqui também, né? Então pense, vai ser uma pessoa muito irritante, né, gente? E uma pessoa colérica com um fleumático, né? Então aqui nós temos uma pessoa, por exemplo, vamos colocar ali um ponto negativo, juntar um ponto negativo com outro negativo. Astucioso e calculista. Pense, vai querer conquistar o mundo, né, gente? Ó, astucioso e calculista. Vai aí armar, colocar você em muitas confusões, né? Então, desconfiado e autossuficiente, né? Então ele se acha autossuficiente, vem um outro querer dar uma ideia para ele vai desconfiar daquela pessoa, ele vai desconfiar da ideia da pessoa. Então você vê ali que junta as características, eu só vou aflorar mais ainda, cada característica. Eu me reconheço nos dois aqui, ó, no sanguíneo e no colérico, tá? Porque eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sinto tudo pra mim é o máximo, é 8,80, tá? Só que eu não tenho a sensibilidade muito aguçada do sanguíneo, eu sou mais o colérico ali, bola pra frente e que atrás vem gente. E se junta ali um melancólico e um fleumático, né? Então pense, é uma pessoa calculista e egoísta. É uma pessoa temerosa e crítica. Então se ela tem medo, além do medo de fazer algo, ela vai criticar. Antes de fazer, ela já está criticando tal resultado, tal acontecimento. Então você vê aí que a gente pode aumentar as qualidades, mas os defeitos também, né? Então aí eu tenho essa complexidade de temperamentos. E qual é o temperamento que predomina em você? Como eu disse lá, eu me reconheço como sanguíneo e colérico, né? Dificilmente eu vou ter algo de melancólico e fleumático. São duas pessoas que são bem irritantes para mim. E qual é o seu? Então eu quero que você se analise, tá? Eu vou mandar esse material lá em PDF para vocês estarem estudando. Também vou indicar o livro para vocês, lá no finalzinho da aula vou indicar o livro, para vocês poderem estudar um pouquinho, ou se vocês quiserem estudar lá pelo YouTube, também tem bastante material, tá? Principalmente pelo Philip Hallwell, tá? Ele vai explicar bem mais aprofundadamente isso, né? Eu só sou um instrumento que está passando informação para vocês, mas ele é o grande mestre, foi ele que criou o estudo aprofundado do visagismo, né? Além dos livros que eu vou indicar para vocês, tem lá alguns vídeos dele no YouTube também. Então eu quero que vocês se estudem e que você estudem o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu genro, os seus amigos. Isso eu tô colocando para vocês fazerem como um exercício, tá, gente? Vai valer nota, eu quero que vocês façam isso realmente, tá? Que vocês se reconheçam em algum desses temperamentos e que vocês reconheçam alguém, tá? Colocando aí os pontos positivos e os pontos negativos daquela pessoa e em qual desses temperamentos essa pessoa se encaixa, tá, gente? Então, vou ficar aguardando esse exercício de vocês, tá? E mais uma parte que é muito legal, além da gente juntar lá o visagismo, né?
pra gente estudar o visagismo de uma pessoa, fazer uma consultoria, né, um atendimento visagista, a gente precisa estudar as linhas, as formas, as cores, podendo juntar junto, colocar junto aí, se a pessoa precisa de não só de uma mudança visual, mas uma mudança comportamental, podemos colocar aí os temperamentos, né? E também podemos colocar o estudo do rosto, das nossas expressões, né? Cê lembram lá que eu coloquei lá um rosto quadrado, um rosto redondo, retangular, hexagonal, um rosto triangular. Então, todos esses rostos, eles representam um sentimento de força, um sentimento de repulsa, um sentimento de... são várias emoções ali, na verdade, né? Que a pessoa pode transmitir pelo rosto dela. Flá, como é que é isso? Por exemplo, quem estuda bastante o rosto da pessoa e o que ela expressa e como ela se expressa são os profissionais de RH, tá? Então, se eu procuro um funcionário para ser o líder, eu vou procurar um tipo de expressão corporal e principalmente um tipo de expressão de rosto, tá? Se eu vou procurar lá um operário, ele só tá ali para obedecer. Então, eu preciso contratar um certo tipo de expressão corporal e um certo tipo de atitude no rosto. Então, o pessoal de RH aí estuda muito isso, gente, tá? Então, vamos colocar aqui, o rosto, ele é dividido em 3 partes, tá? Aqui é o intelecto, que é a parte da testa, tá? As emoções, a parte dos olhos. O modo de agir, a parte do nariz aqui. Expressão da boca, expressa vontade, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma forma bem fácil da gente entender isso. Então, quando eu quero contratar um líder, o que ele precisa ser? Inteligente, astucioso, né? Ele precisa ser expansivo, ele precisa ser uma pessoa que se faz ouvir, né? Então tem que ser uma pessoa com características fortes, características marcantes, né? Se ele for um homem e ele é um líder, ele tem que ter um corte reto, ele tem que ter a testa aparente, ele tem que ter um nariz grande que chame atenção, porque veja, se você for pensar em cultura, um chinês, por exemplo, ou um asiático, vamos colocar lá, ele tem um nariz pequeno. E a cultura dessas pessoas é totalmente passiva, né? Se você pega lá um italiano, sei lá, pessoas de nariz grande, são pessoas que são líderes, né? Isso, gente, é um estudo, hoje não é considerado um estudo científico, mas por milênios de anos foi considerado, sim, um estudo científico, tá, gente? Isso é verídico. Então, se eu tenho ali uma pessoa que tem essa parte aqui do intelecto grande, mas eu tenho a boca pequena, o queixo é muito pequeno, geralmente são pessoas com cabeça triangular, então eu tenho muita inteligência, mas eu tenho pouca atitude, tá?
Porque eu preciso agir, eu preciso falar. Para ser um líder, eu tenho que ter a fala, eu tenho que ter a atitude. Então não adianta nada eu ter um intelecto aparente, né? Se eu tenho uma aparência introspectiva, um comportamento introspectivo e a minha fala não sai, né? Aquelas pessoas que falam assim, ai, você não entende nada que a pessoa tá falando, dá vontade de dar um tapa nas costas da pessoa e fala pra fora. Então, se você é um profissional de RH, você não vai contratar essa pessoa para ser o seu líder, né? Porque não adianta nada ela ter inteligência, ela ter cheia de ideias e ela não consegue, com o corpo dela, com as expressões que ela tem, ela não consegue se revelar um líder. Então, esses estudos aí, eles acontecem também dentro do salão. Por exemplo, se eu sou uma pessoa assim, eu estudei para ser um líder, só que a minha aparência, eu estudei que o pessoal lá do RH, quando eu chegar para conversar com eles, eles vão identificar esse déficit em mim, né? Então eu preciso arrumar meios para não mentir quem eu sou, mas para neutralizar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções, né? Ou eu vou fazer uma cirurgia plástica, ou eu vou partir para o visagismo. Como? Na maquiagem, né? Na maquiagem eu vou partir para um corte de cabelo, para uma roupa mais ousada, para um perfume mais marcante. Então eu tenho como o visagismo, mudar essas características, né? Suavizar as minhas características, né? Eu vou colocar se eu tenho uma cabeça maior, vamos dizer assim, mas eu também quero que a pessoa preste atenção nas outras áreas que eu quero que apareça, que também tem uma produtividade, eu vou colocar essa parte do meu corpo em evidência, né? Vou colocar ali um batom, vou deixar um pouco a minha boca um pouco maior, né? Vou aumentar o contorno ali da minha boca. Para quê? Para suavizar, para abrir, né? Para ser uma pessoa mais aberta. Se eu tenho o olho para baixo, por exemplo, eu tenho um olho para baixo, é um olho tristonho, né? Pense. Eu já sou uma pessoa fleumática, né? E ainda tem o formato do meu olho para baixo. Pense. Essa pessoa vai conversar comigo, ela vai me transparecer uma pessoa muito triste, depressiva. Então ela vai mudar isso com maquiagem, com cirurgia plástica. Então é para isso que o visagismo serve, para mudar você, tá? Para você suavizar aí os seus pontos negativos, tá? E é isso, tá? O que você deseja expressar com a sua imagem pessoal? É essa pergunta que você tem que fazer sendo um visagista, né? Sua cliente vai sentar lá na cadeira, tá? Quando você vai fazer uma consultoria visagista, a sua cliente tem que estar ciente disso, tá? É diferente, vou pagar lá R$50 e eu vou cortar o cabelo com a Flávia. Quanto que é para cortar? R$50. Cortar e escovar. Claro, ela vai falar o que ela quer, eu vou falar para ela intermediando ali o que ela quer e mais ou menos o que eu acho que fica bom para ela, né? Dentro das formas, linhas e cores. E é isso, ela vai pagar R$50, beleza, beijo, tchau. Agora, se ela vem à procura de uma consulta visagista,
Daí é diferente. Uma consulta visagista com o serviço de corte, escova, lá, geralmente nos grandes salões, né? Já trabalha junto com o visagista que vai ajudar a sua cliente na parte da roupa, né? Vai ser aí um estilista e tal, né? Então, ela vai pagar uma consulta visagista, tá? Então, você vai ser o profissional que vai dar ideias de mudança para ela, de tudo. Mas ela vai pagar por isso, né? Aí, você vai colocar lá. Você quer um atendimento normal, você vai colocar lá nas suas opções de serviço do seu salão. Atendimento, consultoria visagista, tá? Então, ela vai pagar o preço, tá? Se para cortar o cabelo sem a consultoria é R$50, com a consultoria vai para 200, 300. E aí vai de cada profissional colocar o seu preço, o seu valor, tá? Mas é essa pergunta que você tem que fazer para si e para sua cliente. O que você deseja expressar com a sua imagem pessoal, tá? Isso é bem complexo e é bem profundo, né? E aí eu desejo uma imagem mais séria, uma imagem mais extrovertida, uma imagem mais doce. Então, o visagismo ele tá aí para isso, para nos ajudar a não só extrair o que é de mais belo, né? O que é de mais bonito em você ou nas nossas clientes. E sim, para ser uma ferramenta para a gente viver com mais conforto na sociedade, né? Se eu vivo num ambiente onde eu preciso me engajar melhor, eu vou procurar mecanismos para isso. Se eu tenho um comportamento onde as pessoas não me dão credibilidade e eu acredito que eu tenha esse potencial para ter uma visibilidade maior, eu vou, por meio do visagismo, eu vou procurar chegar no nível onde eu vou mudar não só o meu comportamento, mas o que as pessoas pensam sobre mim, né? Então, é muito legal. Então, juntando todas essas áreas, o temperamento, o visagismo, o estudo do rosto, da sobrancelha, gente, também é uma parte, né? Vamos entrar aí dentro da sobrancelha porque não faz parte do nosso curso, mas é uma área muito importante. Veja, que se eu escureço levemente uma sobrancelha, com a expressão dela, a cor do olho dela já muda, já fica muito mais forte, mais expressivo. Muda totalmente a imagem e a expressão que eu estou passando para vocês, né? Então, juntando todas essas partes aqui, o estudo do rosto, do corpo, do comportamento, do temperamento, linhas, formas e cores, eu faço um estudo completo de uma pessoa. Eu mudo ela, né? Eu mudo o parâmetro de perspectiva que as pessoas têm de uma pessoa. Veja que quão expansivo é a nossa profissão, né? Nós somos, hoje, o cabeleireiro ele é considerado um profissional da saúde também, não só da beleza, né? Por conta de que a gente pode mexer não só com a aparência, mas com o emocional das pessoas, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, como diz lá, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não pode usar esses estudos comportamentais para julgar as pessoas, né? A gente tem que usar essa nossa sabedoria para ajudar as pessoas, tá? Geralmente a gente vai num lugar lá, a gente tem uma visão de uma pessoa, às vezes, totalmente deturpada, porque a gente
julga já na primeira... É aquele ódio ou amor à primeira vista, né? Mas tem muito mais a ser estudado, né, gente? Então, a gente pode usar isso para ajudar as pessoas e não para julgá-las, tá? Então, aqui tem aqui, ó, os dois livros de Philip Hallowell que você pode adquirir, né? Para você ter um estudo aí aprofundado, mais aprofundado. Se você é um profissional que se interessou, sei lá, que você sentiu algo, que você quer partir para esse lado lúdico do visagismo, né? Você tem aí duas ferramentas aí maravilhosas para você estar estudando mais aprofundadamente esse assunto, né? Visagismo integrado, identidade, estilo e beleza, e o visagismo, harmonia e estética, tá? Esse daqui parte mais para a área da cadeira mesmo, profissional cabeleireiro, e esse é tanto pro cabeleireiro, mas é um pouco mais voltado pro esteticista, aquele que vai trabalhar com sobrancelha, com maquiagem, com mudança corporal, biomedicina, para esse tipo de... até algumas partes de harmonização facial, esse aqui é harmonia e estética, tá, gente? Philip Hallowell. Vale a pena vocês pesquisarem e vale a pena vocês se aprofundarem um pouquinho nesse assunto, se caso é algo que você... nossa, fugiu a palavra agora. Que você se conectou aí de uma forma mais simples de falar, tá bom? É isso. Essa parte do estudo do visagismo do temperamento que eu queria complementar para vocês. Mas eu quero deixar para vocês um exercício legal do visagismo para vocês fazerem, tá? Qual é o exercício e para que ele serve? Tem aquela pessoa que quer ir numa festa, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Uma noiva. Se ela tá casando por amor, ela vai querer que todo lado verdadeiro dela esteja aparente. Se ela tá casando por dinheiro ou por interesse de outros afins, vamos dizer assim, ela não vai querer colocar toda a emoção, todo o sentimento, toda a alma dela naquela cerimônia, né? Então, como é que a gente faz aí para burlar um pouquinho aí esses sentimentos? Nós temos um lado chamado lado verdadeiro e o nosso lado falso. Você percebe que todo mundo tem um lado diferente do corpo, principalmente o rosto. Todo mundo tem, gente. Não existe uma pessoa na face da Terra que seja extremamente assimétrica, tá? Então, vamos colocar lá como é que a gente vai fazer exercício pra gente descobrir qual é o nosso lado verdadeiro e qual é o lado do nosso, ou qual é o lado falso nosso. Então, você vai fazer aqui, ó, com a mão, um triângulo, tá? Bem fechadinho. E você vai colocar ele bem no meio do seu rosto, tá? E você vai escolher um objeto, tá? Pode ser um objeto pequeno, de preferência. E você vai escolher esse objeto. Olha lá, você vai fazer aqui de lado, vou fazer meio assim. Então, pra explicar pra vocês, eu vou escolher lá a maçaneta. Então, eu escolhi a maçaneta e eu vou fechar o meu olho direito. E aí, eu vou abrir novamente e vou fechar o meu olho esquerdo agora. Vocês vão perceber que vai ter um olho de vocês que vocês vão conseguir enxergar esse objeto e o outro não. O lado que vocês conseguirem enxergar esse objeto,
eu enxerguei com o meu lado esquerdo. Então, o meu lado esquerdo é o meu lado emotivo, é o meu lado emocional, é o meu lado onde eu não escondo a verdade. Então, se eu quero que esse lado apareça, eu vou deixar esse lado limpo, tá? Vou colocar aqui o meu cabelo pra cá, vou chamar atenção, vou colocar uma flor, vou colocar um grampo, algo que realce, que chame atenção para esse lado. Vou falar com a pessoa meio assim, tá? Então, esse é o meu lado verdadeiro. E esse é o meu lado falso. Então, para vocês aí fazerem esse exercício em casa e para vocês verem que é bem interessante esse exercício. E é um exercício que a gente pode usar também no nosso dia a dia para cliente. O cliente não pergunta assim: eu costumo usar minha franja para esse lado. Mas quando você faz uma escova no cabelo dela e você sem querer coloca a franja dela pro lado ao contrário do que ela tá acostumada a usar, e ela fala assim: nossa, mas até que ficou bom. Ela se reconhece melhor com aquela franja pro outro lado. Então, você vai pegar com essa cliente, você vai fazer o exercício. Lembra lá, quando aparecer uma cliente assim pra vocês, vocês lembram de fazer o exercício. Eu quero fazer uma brincadeira com você, um exercício de visagismo. Você vai lá fazer a mãozinha dela com o triângulo, o objeto, vai fechar um olho, o outro, e daí ela vai descobrir qual é o lado verdadeiro, o lado falso, e qual é o lado que ela se familiarizou melhor. Se ela se enxerga melhor estando com o cabelo pro lado falso ou pro lado verdadeiro. Isso é uma curiosidade aí do visagismo, funciona e já foi comprovado. Tá bom, gente? Vou mandar para vocês também um videozinho de aula prática, para vocês aprenderem uma nova técnica de aplicar mechas com raiz esfumada sem coloração na raiz, só que sem aquele iriçado, né? Você não tem aquele trabalho, aquele desconforto de desembaraçar o cabelo da cliente no lavatório, que é bem desconfortável. Então, eu vou colocar aí um videozinho para vocês complementar aí essa videoaula com um videozinho prático também, tá, gente? Que terminando essa parte do visagismo, a gente vai entrar aí na parte das cores, tá? Um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Obrigada, gente! Waving colored flags, we won't surrender.
Mexican skies. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican skies. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.